Amado Pai Celestial, Deus eterno, Criador do céu e da terra, se existe uma obra que tanto desejamos em fazer, é vir te adorar. O Senhor ajude-nos, Pai, nesta hora, em que mais uma vez estamos reunidos debaixo deste teto, simplesmente esperando de Ti para ouvirmos o que quer nos dizer. Sabemos que em cada era o Senhor tem algo para falar. Em cada dia tem algo para falar. Em cada hora tem algo para falar. Então venha falar conosco nesta hora, pedindo que, Pai, abra os nossos entendimentos, para que possamos entender o que o Senhor vai falando. Amado Pai, perdoa nossas falhas, nossas iniquidades. Nós levantamos este pedido do nosso amado irmão Namanta. Se existirem ainda outros pedidos com as mãos levantadas, também entrego em sua presença. Para que Deus visite a cada pedido e resolva esses problemas. O Senhor é o curador, o Senhor é a solução. Nesta hora nós te pedimos que o Senhor deixe nessa hora para falar mais uma vez com este povo. Em nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Enquanto vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra. Apocalipse capítulo 2. Começando do versículo 12 ao 17. 12. Diz assim. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 14. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. 15. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Assentai-vos quanto a nossa irmã Zaida louva-nos ao hino no mundo murmura-se.
entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder, murmura assim um deserto, em Maras Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para dar. Deus castiga aquela que ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuidam sim do que é seu. Se o hino cantar tu poderes nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia leva-tu, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, até a chegar celestial. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Aleluia. Deus abençoe a irmã. Boa tarde, irmãos com Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós vamos exatamente entrar para a terceira era, depois de passarmos pela primeira, a segunda, e já estamos a atacar a terceira era. Talvez pode tornar um pouco difícil de cidade chamar de era. Talvez pode tornar difícil de chamar a era a uma cidade. Mas se isso foi chamado de era, é como as escrituras de Lucas falam de Sodoma e Gomorra e o tempo de Noé como era. Se vocês lerem aí. Mas escute uma coisa. A Bíblia diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Pérgamo é uma cidade que está aqui na terra. Está aqui na terra.
E se você quer aplicar o anjo como um ser celestial, não existe nenhum ser celestial que habita na terra. Senão não seria seres celestiais. Agora, aquele anjo que está a ser referido aqui é um homem que está na terra, que Deus levantou na terra para poder contestar contra algumas atitudes que estão sendo aplicadas naquela era, para corrigir. Este anjo é a linguagem de Deus. O anjo significa o enviado, o mensageiro. Agora, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. O anjo foi dado uma ordem para escrever. Se foi dado ordem para escrever, não foi dado com bispo, arcebispo, cardeal ou papa, não. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E essa espada nós veremos. A espada significa a palavra. Amém. É a palavra cortante, por isso é chamada aguda. E ele foi dito para escrever com este homem que tem a espada aguda de 2 fios. E diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas. Deus conhece as nossas obras até onde habitamos. Amém. E eu posso dizer, Deus conhece as nossas obras até onde as realizamos. Amém. Você não pode crer assim? Amém. Deus conhece as nossas obras até onde as realizamos. Amém. Ele conhece. Ele diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Deus sabia a obra de cada um, conhecia a obra do seu mensageiro e sabia que na era em que estava a habitar o seu mensageiro, estava lá o trono de Satanás. Estava lá o trono de Satanás. E retejo o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Antipas, fiel testemunha de Deus, foi morto. E esses que mataram, a Bíblia diz, é onde habita, é onde está o trono de Satanás. Nós veremos mais tarde quem matou o Antipas, de qual era a testemunha de Deus. Onde Deus diz que onde foi morto o Antipas é lá onde está o trono de Satanás. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Está vendo? Aqui está uma coisa. Na era de Pérgamo, disse tinha pessoas que já estavam a seguir a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Vocês vão ver aqui. O qual ensinava Balaque. O Balaão ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Mobilizava a Balaque para lançar tropeço, para lançar maldição contra os filhos de Israel. Agora, olha uma coisa aí. Para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Estão vendo a intenção de Balaão aqui? A intenção de Balaão era manifestar, era o quê? Principalmente conquistava, mobilizava ao Balaque para que pudessem conduzir o povo a comer o sacrifício de idolatria e para entrar na fornicação. E se vocês forem ver hoje, como podemos dizer, tem um movimento, parece ser um movimento cristão, parece ser um movimento espiritual que chama encontro ecumênico, encontro fraternal dos pastores. Aquilo é o que? É a mobilização de Balaão a Balaque para poder
acumular as pessoas a crerem na idolatria dos seus sacrifícios, no tipo de adorações que eles têm. Isso é para tentar levar o povo a tropeçar e, por sua vez, a levantar contra os verdadeiros cristãos. Porque lá, Balaão mobilizou Balaque para lançar tropeço contra os filhos de Deus. E este movimento, a luta é de mobilizar aqueles que vão aceitar para lançar tropeço contra a noiva de Cristo. Mas uma coisa certa é isso. E diz assim: para que comece dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Nicolaíta significa o quê? Nico, conquistar, laico, religião. E tem isso. E eu pergunto, esse encontro fraternal dos pastores está a convidar quem? Pagão? Está a conquistar a religião. Porque desse Nico significa conquistar, laico, religião. E hoje o que estão sendo conquistadas são as religiões. Estão sendo conquistadas para se unir, formar uma única e traçar uma ideia. Minha pergunta é, se um partido sai, alguns membros saem de um partido para ir formar dele, significa contestar algo que não gostou. Isso é certo. Agora minha pergunta é, se essas igrejas saíram da mãe contestando, vocês entendem isso? Saíram da mãe. Onde foram geradas? Saíram lá onde foram geradas, protestaram que a mãe não servia nada, onde foram gerados e foram nascer as suas, não é isso? Agora, não significa que alguma coisa do errado que eles viram lá? E por que hoje estão a aceitar outra vez voltar? É o que disse Isaías, os cães voltando ao vômito. Isso tem que ser falado, são cães voltando ao vômito. Porque se eles protestaram que estava errado, deveria manter assim por toda a vida. Mas antes, pelo contrário, eles já estão a aceitar outra vez por uma política pagã. Aquela não é política espiritual, é política pagã. Nós somos irmãos, todos adoramos mesmo Deus. Jesus Cristo, vocês dizem Jesus Cristo é quem? É Deus. Vocês chamam Alá é quem? Deus. Vocês chamam Jeová é quem? É Deus. Vocês chamam Buda é quem? Deus. Então somos irmãos, só a diferença é de linguagem. Essa é a política diabólica. Amém. Eles não têm intenção disto como pensam, não. E a Bíblia aqui diz, assim tenho também contra os que seguem a doutrina destes, de conquistar lá. E na igreja tem isso. De conquistar a igreja para fora. Agora, escute uma coisa, a Bíblia aconselhou uma coisa, os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão o que fez? Ele o que fez? Ele mobilizou, ensinava Balaque a lançar tropeço contra filho de Israel. E às vezes na igreja tem isso, que ensina os irmãos a lançarem tropeço contra filhos de Deus. Amém. E existem as igrejas que ensinam a lançar tropeço contra filhos de Deus. Mas a Bíblia disse, tenho contra os que seguem a doutrina de Balaão e os que seguem a doutrina de Nicolaitas, que ele também odeia. Agora, Deus, o que odeia Deus, não tem bênção. Amém. O que Deus odeia, não tem bênção. Antes, porém, ele disse, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Deus nunca faz guerra com espada de ferro, metal, para ir. É perca do tempo. Deus não precisa usar essas coisas. Davi não precisou usar materiais de azagar, ele não precisou essas coisas. Ele não precisou usar materiais físicas, ele não precisou. Ele precisou apenas da fé para derrubar o Golias, que era a palavra de Deus. Tá certo? Que era a palavra de Deus. Deus nunca batalhou. O inimigo fez de tudo por tudo para destruir a Deus, os profetas.
e nunca batalhou com nada. Amém. E ele sempre batalhou através da palavra. Amém. No dia da tentação, ele usou a palavra para vencer o Satanás. Nos dias de Elias contra 450 profetas, ele usou a palavra. Ele usou a palavra, não usou outra coisa. Nos dias de Jericó, disse: é só rodar 7 vezes, depois tocam trombeta suficiente. Ele usou a palavra. Ele não usa nada. No tempo de Noé, ele usou a palavra só. Amém. Usou a palavra. No dia de Sodoma e Gomorra, ele disse: olha, aqueles homens não trouxeram fogo. Pergunto eu: tinha tocha, tinha fósforo, tinha isqueiro? Não, mas quando chegaram em Sodoma, disse: Sodoma vai ser destruído, sai agora. Amém. Aquilo já era fogo. Amém. Quando disse não é a chuva, vai cair, já era chuva, não era para duvidar não. Amém. Se nós cremos nessa mensagem, já é o rápido, já está dentro. Aleluia. Isso já está preparado, não precisa ver outra coisa não. E ele aconselhou, Deus tem muita paciência, aconselhou para que se arrependesse antes dele vir batalhar com a espada da minha boca. Nós não batalhamos com mais nada, senão com a espada. Esta palavra que vocês estão vendo, essa palavra que estão vendo, parar com esta Bíblia aqui, você pode desafiar qualquer denominação aqui da terra. Não estamos dizendo da beira, não. De toda a terra. Parar com esta palavra, você desafia qualquer. Amém. Ninguém é superior a isto aqui. É verdade. E ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso requer os que têm os ouvidos espirituais para ouvir. E ao que vencer? Vencer o quê? É olharmos o que foi detectado na era de Pérgamo. Amém. Ao que vencer? Vencer o quê? Vencer doutrina de Balaão. Vencer doutrina de quem? De Nicolaíta. Vencer comer os sacrifícios da idolatria e a fornicação. Fornicação é a união da igreja e Estado. Isso é uma fornicação, se vocês não sabem. Embora alguns tenham medo de falar isso, mas quando a igreja deixa a sua missão, se ajunta com o Estado, apoia o Estado, e não sei nos votos, e não sei aonde, isso é blasfêmia diante de Deus. Isso é prostituir. Não se importa que tipo de, pode. Mas isso é abominação diante de Deus. Me sinto quando eu vejo os homens gingando, pensando que estão sendo conhecidos. Vale a pena não ser conhecido com ninguém na terra, mas já saber que Deus me conhece. Vale a pena isso, irmão, vale a pena isso. Vale a pena não me conhecer o homem nesta cidade, mas Deus te conhecendo. Vale a pena. Amém. Sim, vale a pena isso, vale a pena, do que ser popular no mundo e Deus dizer: não te conheço, afasta. Graças a Deus. E disse: isso quem tem ouvido é que ouça. Isso há de ser ouvido com aquele que tem ouvido. Veja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo? E esse anjo aqui, eu disse, o anjo foi simplesmente dito para escrever. Alguém que estava a dizer, escreve. Agora aqui já nos dá a conclusão neste último verso, que quem tem ouvido é aquele que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Afinal de contas, é o Espírito que estava falando. É o Espírito que estava dizendo o mensageiro para escrever. Quem vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Aleluia. Amém. Diz também será aos que vencer isso, receberá uma pedra branca. E na pedra branca está um nome escrito. E esse nome escrito que está aqui, quem conhece é aquele que vai receber. Afinal, meu nome é esse aqui. E aí onde o diabo ficará envergonhado no dia de julgamento. Ele ficará parado para protestar. Nem vale a pena o Jerônimo. Esse gajo foi grande pecador. Ele fez isso. Enquanto espera Jerônimo tem uma pedra branca. De agora, quando sai a chamada lá, e meu nome estou a entrar. Ele espera por Jerônimo, mas já está dentro. Amém. Deixa o Satanás. Esses são nomes que podemos ser acusados com ele, sujados.
mas é um novo nome que espera receber para entrar no reino. Amém? Que ninguém conheça senão aquele que vai receber. Agora o profeta prega uma mensagem. Esta era de Pérgamo, nesta coleção das eras, ele diz assim, Pérgamo, antigo nome. Pérgamo é antigo nome que situava-se na Mísia. Ele disse, num distrito banhado por 3 rios, por um dos quais se comunicava com o mar. Esse Pérgamo é um distrito que era banhado por 3 rios, que um dos rios tinha uma abertura que terminava no mar. Tá certo? Era descrita como a cidade mais ilustre da Ásia. Era considerada a cidade mais bela, né? Ilustre significa mais bela, né? A mais bela da Ásia. Escuta, cidade mais bonita. Mas há de ouvir porcaria que está nessa cidade mais bonita. As cidades mais bonitas são mais sujas no interior. Amém. É verdade. A cidade mais bonita, ilustre da Ásia, era uma cidade de cultura com uma biblioteca somente superada pela de Alexandria. Tinha uma biblioteca encantadora que somente respeitava a biblioteca de Alexandria. Só! É verdade. Só! Era uma cidade muito linda. Todavia era uma cidade de grande pecado. Tá vendo? Pessoas gostam muito de querer viver nos Estados Unidos da América. Cidades Estados Unidos da América. O profeta para esta era. Lê o que ele diz sobre os Estados Unidos da América. Irmão, você está abençoado aqui? Está abençoado você? Mas coitadinhos, as pessoas estão se perdendo quando ouvirem Estados Unidos da América, parece o céu. Quando eles ouvirem Japão, parece que é o céu. Isso não é nada, é besteira. É o lugar onde o Satanás está habitando. Cidade é o lugar mais sujo que existe. Embora vivemos aqui, porque estou vivendo por viver. Como em casa você não vive com pia dentro, é um lugar limpo. Não vive? É viver com latrina aí perto a cheirar. Só ter força de fechar o nariz, quiser demais. É a mesma coisa, estamos aqui, estamos suportando o cheiro dessa porcaria. Está podre. Está podre. Está podre isso, disse. Uma cidade de grande pecado. Que algumas das cidades até admitem fazer amor fora. Em algumas das cidades. É verdade. Fora, nas ruas, no jardim, quando vão frescar, pessoas estão se pegar aí. É verdade. Em algumas cidades. Nem posso mencionar. Em algumas cidades. Mas onde a pessoa chegou? A pessoa chegou aonde? Cão, vale a pena. Cão, às vezes também vão num sítio escondido, numa noite. Bem folgado, sabe? A pessoa também já dormiram, aproveita. Mas o homem que tem a consciência não tem isso. Não tem isso. Deus nunca amou a ninguém para que ficasse nua. Primeiro casal, quando estava nua, Deus se preocupou. Até matar um animal para vestir, cobrir a nudez. Deus está cobrindo, o homem está despido. Vocês estão vendo isso? Deus está dizendo, usa. O homem está dizendo, tira. Isso é coisa complicada. É coisa complicada, mas estamos neste mundo. Essa cidade de grande pecado disse estava entregue a ritos licenciosos de adoração a Esculápio. Veja, eles estavam a adorar Esculápio, a quem adorava na forma de uma serpente viva. Tinha uma serpente viva, da qual eles adoravam como Deus dele. Está a ver quando a Bíblia diz que onde está, é ali onde habita o trono de Satanás? A serpente, sem dúvida, enganou a Eva no jardim de Éden, pediu ao Senhor Jesus para ser adorado. E o Senhor Jesus diz, você pode atrapalhar os outros,
que não tem o Espírito Santo. Mas para mim, quero te dizer, está escrito, só a único Deus adoraria. Amém. E essa serpente já tinha encontrado o lugar onde poderia ser adorado. E estava lá sendo adorado. E a quem adorava na forma de uma serpente viva, que era abrigada. Está vendo? Estava com um abrigo, vivia e alimentada no templo. Estava sendo alimentado dentro do templo. Templo, não é igreja? Dentro do templo. E nesta bela cidade, de bosques irrigados, passeios e parques públicos, vivia um pequeno grupo de crentes dedicados que não eram enganados pela aparência superficial de beleza. E abominava a adoração satânica que enchia o lugar. Nessa cidade de Pérgamos, onde estava o trono de Satanás, onde toda a gente estava a adorar lá no templo, mas disse tinha um pequeno grupo de crentes dedicados que não queriam ser enganados pela aparência superficial. E hoje quantos homens são enganados pelas aparências superficiais? Por causa de batom, maquiagem, que é merda. E as pessoas pensam, ela é bonita. É uma merda que está te enganando. Amém. Tira essa porcaria, deixa assim ser maquiado por uma semana. Você deve ver, minha mão não vale a pena. Sim, mas aquilo engana as pessoas. E as pessoas pensam, eu achei essa linda, bonita. Aquilo é uma beleza diabólica. Amém. Sabe por que está fazendo isso? Para atrair e restaurar você. Amém. Não é para outra coisa. Está preparado para restaurar você. Amém. Deus nunca usou isso. E nem precisa dessa brincadeira. Amém. Repito, maquiagem é uma merda. Agora acham que era boa coisa. Isso nunca. A era de Pérgamo durou quase 300 anos. De 312 até 606 depois de Cristo. Estamos juntos? Amém. Agora vamos lá. Quem foi o mensageiro para esta era? Usando nossa regra dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era. Vocês sabem, né? Sabem qual foi a regra de Deus, né? A regra de Deus não é ver se essa pessoa fala bem português. Amém. A regra de Deus não é de ver se ele veste bem. Deus não tem essas regras. Se ele tem física, tem estilo quando andar. Ele não olha isso. Ele não olha essas coisas. Ele prefere ver um gajo que não tem nem casaco comigo fora, ele diz, mas esse merece para usar isto. Essa espada de 2 gumes, gente, não é manuseada com arcebispos cardeais essa espada. Vocês sabem, a maioria dos dirigentes não vão à guerra, quem luta são os outros. Amém. Sim. É verdade. Quem luta são os outros, vai você. Vai você. Eles ficam folgados, morre, vai você. É isso aí, usando nossa regra dada por Deus para escolher o mensageiro para cada era. Isto é, nós escolhemos aquele cujo, escute, a escolha de Deus. Nós escolhemos aquele cujo ministério se aproxima mais ao ministério do primeiro mensageiro Paulo. Amém. Está vendo? Um homem, quando vocês querem ver um homem de Deus, não é ver por aparências físicas. Quando quer ver mulher, não olha a aparência física. Você vai olhar maquiagem, vai olhar batom. Amém. E ver isso, ixi, linda mulher. Linda mulher, olha o interior. Amém. Está cheio de vermes. Amém. Olha o interior, está cheio de vermes. Amém. A beleza, ela engana. Amém. Outros estão tristes, está estragado, minha mãe. Isso é possível. Isso é possível. Nós estamos dizendo para escolher um mensageiro, não é pensar a escola, não é pensar diploma, licenciatura. Ele fez DDH, ele da teologia pensando que sabe alguma coisa. Lixo. Amém. Aquilo é lixo para Deus. Amém. É lixo para Deus. Classe é lixo para Deus. As coisas de Deus não precisa classe, precisa fé, paciência, entrega. Faça o que quer. Faça a sua vontade, Senhor. Estou aqui, estou sem direção.
Amém. Eu poderia perguntar, Salomão, que classe teve? Gê, ajuda-me lá. Eu nunca encontrei a classe que ele tinha. Mas com a sabedoria que ele pediu a Deus, Deus dá-me sabedoria para julgar o seu povo. Deus lhe deu uma sabedoria que mundialmente nunca houve, nem antes, nem depois. É Bíblia, né? Nem antes, nem depois. Amém. Nunca houve um sábio como Salomão. E esses que estão hoje considerados sábios cientistas, a sabedoria de Salomão não trouxe morte a ninguém. Mas a sabedoria desses cientistas traz mortes, coronavírus, demônios autênticos. Mas a presciência de Deus sempre foi santa. Que classe teve? Não teve classe. Aí havia sacerdotes, grupos rabis, Nicodemos, grandes homens sábios. Mas João Batista estava lá, o pequenino homem vindo do deserto, comendo gafanhoto, sem saber frango, nem banho com sabonete, nem perfume. Mas é ele que diz, aquele que está escrito agora está no vosso meio. Já chegou. Já chegou, que eu sou menor do que ele. Que ele já era antes de mim. Olha esse discurso de analfabeto, não impressiona? Isso impressiona, isso impressiona. Mas as pessoas querem ser sábios à força e tornam brutos, quadrados. Nós conhecemos, para você escolher um verdadeiro homem de Deus, escolhe aquele que aproxima as escrituras dos profetas. Tá bom? Aquele que aproxima o ministério de um dos profetas ou do mensageiro. E este senhor, que vamos aqui definir o nome dele, diz: o seu ministério estava mais aproximado ao ministério do primeiro mensageiro, Paulo, né? Sem hesitação, declaramos ser Martim, o mensageiro para Pérgamo. Aquele que estava a ser dito, escreve. Já ouviram quem é? Eu disse, não é Anjo Gabriel. Anjo Gabriel não tem aqui no livro, na Bíblia, não tem o nome dele. O que está aqui, se vocês forem ver, todos os profetas foram mensageiros de Deus. Foram ou não? Vão encontrar Moisés, vão encontrar outros que escreveram aqui, vão encontrar cheio. Grupo de Salomão, vão encontrar cheio que escreveram Isaías. São esses anjos enviados por Deus. Escreve. Escreve isso. Escreve. E o mensageiro para a era de Pérgamo, que foi dado autoridade para escrever, foi o Martim. Foi o Martim. Martim nasceu na Hungria em 315. Entretanto, toda a sua vida de trabalho foi na França. Tá vendo? Ele nasceu na Hungria, desenvolveu seus trabalhos na França, onde trabalhou em Tours e arredores como bispo. Como bispo. Ele morreu em 399. Este grande santo foi tio de outro cristão maravilhoso, São Patrício da Irlanda. Veja só, irmãos, não existe um homem espiritual que quer ser espiritual que não tenha sentado embaixo do outro. É verdade, Senhor. Tem que saber isso. Não existe nenhum doutor que pode dizer, eu sou doutor por mim próprio. Pare na terra, me mostre. Não existe. Nem esses que vingam os outros nas faculdades sentaram embaixo dos outros também. Mas são bichos que, quando está na faculdade, parece que ele foi fabricador de sabedoria. Mas ele estava embaixo de outro também. Precisa saber isso. Um funcionário precisa saber, você estava embaixo do outro. O outro te favoreceu para ter esses conhecimentos. Ajude o outro. É assim como as coisas funcionam. E quando nós falamos, estávamos embaixo dos homens sábios, ficam tristes porque menciona isso. Eu vou mencionar. Se você ficar chateado, rua. Eu aprendi muito. Com aqueles sábios mesmo. E gosto de ir para os encontros dos grandes homens que quando eu sento, eu tiro alguma coisa positiva. E esse Martim aproveitou muito de São Patrício de Irlanda. Era homem santo.
Amém. com sabedoria das coisas de Deus. Amém. E ele disse, não, se existe um lugar onde devo sentar para explorar, é neste homem. Amém. Creio eu que deixou muitos homens naquele dia. Mas ele colocou que esse homem tem cena positiva, tá vendo? Mas vamos olhando aí. Martin converteu-se a Cristo. Veja como ele converteu a Cristo. Não é? Só para ver cada pessoa tem seu chamado. Martin converteu-se a Cristo quando seguia a carreira como soldado profissional. A profissão dele era militar. Amém. Era soldado. Amém. Que alguns dizem, ei, não, da Bíblia proibiu ser soldado. Sim, proibiu ser soldado. Mas estão aqui soldados sendo salvos. Amém. Está aqui. Soldados sendo salvos. É, exatamente. Está vendo? Quando ele seguia sua carreira como soldado profissional. Foi quando ainda estava engajado nesta ocupação que ocorreu um milagre deveras extraordinário. Houve um milagre durante a carreira dele, militar. Vamos ouvir que este milagre é que lhe converteu. A história registra que um mendigo jazia doente nas ruas da cidade para onde Martin fora designado. Diz-se que ele estava passando numa cidade, numa rua onde estava um mendigo doente, estava lá jazido. Então, o frio do inverno era mais do que ele poderia suportar, porque estava pobremente vestido. Esse mendigo, ele estava passando a frio, estava mal vestido, você já conhece. Como esse frio que soprou há dias atrás, sem checa, você. Até maxilar também estava dançando. É frio que estremece até estômago. Talvez nunca chegaram, mas há frio que estremece até estômago. Amém. Você murchar, sem morrer, mas murchar, não murchar. Olha bem, quando vai tomar banho, vai ver, está bem murchado. Isso aí, o frio do inverno era mais do que ele poderia suportar, porque estava pobremente vestido. Ninguém dava nenhuma atenção às suas necessidades, até que Martin se aproximou. Estava aí, ele, soldados, quando ia à missão, não é só um, eram muitos. Mas quando estava passando, sempre, olha só, sempre. Há pessoas atenciosas no grupo. Amém. Mas há trabalhados também no grupo. É verdade. Isso não fala. Há atenciosos no grupo, mas há também atrapalhados. Há também atrapalhados. Aí estava passando, nem estava interessado. Quem é? É um gajo aí. Esses pobres, pá. Deixa o gajo morrer aí. Mas quando Martin aproximou, vendo a situação difícil deste pobre homem, mas não tendo uma veste extra, Martin não tinha outra roupa extra, como nós, 2, 3, 4 casacos até marafura. Ele o que fez? Tirou o seu manto. Militares às vezes andam com capas. Quem já viram capa de polícia? Tem algumas capas, como se fosse sobretudo. Amém. Militares também têm tido aquelas capas. Amém. Eles ficam com aquela capa. É do tipo como aquilo que tinha o Martin. Então o Martin, vendo que afinal de contas aquele homem estava passando mal, ele tirou o manto dele externo, cortou-o em dois com sua espada e envolveu o pano em torno do homem congelado. Esse homem está passando mal. Se deixar assim, esse homem vai morrer. Tirou a capa dele, cortou em 2 pedaços, enrolou. Olha, irmão, eu ontem quando estava lendo, meditando, eu disse, porque aqui não está descrito isso, é meu pensamento. Repito, é meu pensamento. Amém. É meu pensamento. Eu disse, se fosse como eu, poderia dizer, deixa cortar pedacinho pequeno para ele, grande ficar com ele, porque é minha capa. Agora eu vou cortar e vale com ele. Mas eu creio que ele cortou pelo meio. Para tentar cobrir ele e ele ficar também com alguma metade para ele. Isso aí é o que se faz. O amor quando está dentro. Ele cuidou dele,
e o melhor que podia e continuou o seu caminho. Cobriu da maneira que ele poderia cobrir e cuidou, deixou aí, ele continuou, avançou com a sua marcha militar. Agora diz assim, aquela noite o Senhor Jesus já apareceu a ele numa visão. Está vendo? Na noite daquele dia apareceu o Senhor Jesus numa visão. Ali estava ele. Ele quem? Ele, Senhor Jesus, como um mendigo envolto na metade. Está vendo onde eu disse que cortou pelo meio? Vocês estão vendo? Do manto de Martim. Amém. Quem consegue coisa desse, como eu recebi 100 mil, vamos repartir 50 para você, 50 para eu. Tem aqui que pode levantar? Hã? Eu recebo 50, mas 25 eu dou aí, 25 fica comigo. Tem essa fé? Ninguém. Ninguém tem essa fé. Mas esse Martim, alguns costumam fazer porque sabem que ele tem outra fonte. Mas Martim tinha só uma capa. Porque alguém diz, eu posso tirar. A saber que no banco tem mais que aquilo. Mas o Martim disse, não tinha capa extra. Isso é que é difícil. É que é difícil. Tipicamente aquela viúva que tinha só aquela farinha não tinha extra. Mas quando pediu, ele viu, esse homem está faminto. Disse, não tem problema, deixa comer para... Oh, glórias a Deus. Disse, deixa cozinhar para comermos todos e morrermos todos. Amém. Ela significa que não sobrava nada para ela. Não havia nada que poderia sobrar para ela. Mas disse, deixa, eu sei que isso é útil, mas também, para dar você só, eu também vou morrer. Então o que vamos fazer? Então vamos dividir. Comemos, seja o fim. Mas desde aquela hora, naquela grande fome que havia naquela cidade, depois do servo de Deus ter pego aquele bolo, ele disse, Senhor Deus, eu não tenho que dar a essa mulher, mas o que eu peço é que multiplique este alimento, é que toda a fome passe com o alimento. É a única mulher que passou com o alimento durante toda a fome. E hoje, a noiva, mulher desprezada, o mundo está morrendo à fome. O Senhor Jesus já apareceu a ele numa visão. Ali estava ele como um mendigo envolto na metade do manto de Martim. Ele lhe falou e disse, Martim, embora ele seja somente um catecúmeno, isso catecúmeno eram homens que preparavam cristãos para irem batizar. Quer dizer, aquilo que se chama de, hoje, que prepara, né? Porque as pessoas que querem ser batizadas, às vezes erramos, sabe disso? Como erramos? Basta dizer, irmão, quero ser batizado. Nem abre escritura para primeiro sentar com ele. Mas um dia termos a igreja, eu vou ensinar isso lá. Amém. Que antes de batizar, é sentar com este povo aí. Num sítio que vai ser o espaço, um gabinete, onde vão sentar esses cristãos. Então aí abre-se as escrituras. Entrega a doutrina da nossa igreja. Amém. Os deveres do cristão, direito do cristão, entrega doutrinariamente. Aceita cumprir isso? É verdade. Se aceita cumprir, vai já lhe batizar. É a fé dele. Amém? Amém? É assim. Mas hoje estamos levados só como vareiro. Vamos para a igreja. Quando chega na igreja, nem dízimo, nem oferta, não paga. Ele não foi ensinado. É verdade. Não foi ensinado, nem creio nisso. É verdade. E isso é o resultado da nossa falha. A gente compreende. Falta de ensinar. Corremos logo para batizar. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E já batizamos, está aqui. Esse catecúmeno serviço era preparar as pessoas para serem batizadas. Tá vendo? Então, vestiu-me. Veja o que disse. Vestiu-me. Aquela pessoa que estava na visão disse a Martim, disse, vestiu-me você. Vestiu-me aonde? Naquele mendigo que estava morrendo lá. Era o Senhor Jesus aqui. Amém. Só queria ver a fé dele.
Certa vez nós sentados aqui, de repente aparece um senhor. Nós não temos por causa daquilo que ele trouxe, não. Ele tinha um documento dele que se foi dado no hospital, é isso, né? Mas o hospital obriga a dar doente documento para ir pedir. Tem esse hospital? Não. Vocês pensaram também, tem esse hospital? Hã? Tem isso? Dar documento, vai andar a pedir aí, não sei quanto. Eu sabia, isso é texto, isso que vem. É? Talvez um lhe enganou aí, acabou carimbado, roubou o carimbo do hospital e escreveu. Mendigo de hoje, muitas dessas coisas. Chegou aqui, está amanhã, dizer para a igreja, quem te vamos dar? Epa, saiu. Saiu bem satisfeito. Amém. Nós não sabemos por que ele enviou para aqui. E os irmãos, quando estavam a ver a lista de ajuda, ele passou por igrejas grandes. E algumas igrejas tirou 500, outras 400, outras não sei quanto, 600. Mas essa igreja bateu quanto? Só administrador? 2.400. Esse machengo, esse. Quando a gente faz machengo, tem Espírito Santo. Amém. Mas as belezas no interior, merda. Amém. Mas deram também. Sim, deram também. Mas só queria vos mostrar, só ver. Se calhar ele saiu mais satisfeito aqui do que em qualquer lugar. Amém. É? Do que em qualquer lugar. Mas nós demos por causa da condição que ele estava. Ele quer viver. Amém. Não tem condições, quer viver, está passando mal. E achamos que devemos ajudar. Um pouco de cada mão vossa foi atingir 2.000 e tal. E ele saiu, foi a casa dando glórias a Deus. Amém. Pode não dar glórias a Deus, mas se a alma sair satisfeita, aquilo que é glórias a Deus. Amém. Tá certo? Amém. E ele disse, vestiu-me com esta veste. Daquele tempo em diante, tá vendo? Desde aquele tempo em diante, Martin procurou servir ao Senhor de todo o seu coração. Sua vida tornou-se uma série de milagres, manifestando o poder de Deus. Após ter deixado o exército, isso é desmobilização, né? E tendo se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Olha só. Olha só, quando nós lemos aqui, ele disse que ensina o quê? Ensina o povo de Deus a tropeçar, né? Para comer o sacrifício de quê? Das suas idolatrias. É isso, né? É, isso aí. Deixa lá ver aí. Eu quero isso para vocês notarem uma coisa mais importante. Aqui, no 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. E se vocês forem ver aqui, dizem, a primeira missão do Martin, quando ele se engajou na igreja, como líder de uma igreja, a sua posição militante foi contra a idolatria. Isso mostrar que esse Martin foi verdadeiro mensageiro enviado por Deus na era de Pérgamo. Tá certo? Agora, não só isso. Disse, ele derrubou os bosques, quebrou as imagens, demoliu os altares. Era guerreiro, né? Altar, vocês estão a adorar Santa Maria, Mãe de Deus. Deus disse que isso é Deus. É? Na catedral como aquela que está na Pontanger. Essa porcaria acharam aonde? Martelo! Os homens de Deus não é fácil, irmão. Amém. Não é fácil não. Destruir os altares. Quando confrontados pelos pagãos, por causa das suas obras, e ele os desafiava, da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Quando ele era desafiado com pagãos, ele desafiava da mesma maneira como Elias desafiou contra aqueles falsos profetas de Baal. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore no lado inferior desta. Agora, de forma que quando fosse derrubada ela,
o esmagaria, a menos que Deus intervisse e virasse a árvore ao contrário enquanto caísse. Os astutos pagãos o amarraram a uma árvore que crescia na encosta de uma colina, seguros de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair para esmagá-lo. Assim que a árvore começou a cair, Deus virou-a rapidamente colina acima, contrário de todas as leis naturais. Os pagãos que fugiam foram esmagados enquanto a árvore caía sobre diversos deles. O que fizeram? Quando eles viram, pô, esse gajo aqui, o ministério dele está a estragar as nossas igrejas, então disseram, o que vamos fazer? Nós vamos matar. Ele se entregou, foi amarrado. Vocês conhecem as montanhas, é tipo assim, né? Então, eles disseram, agora como vamos fazer? Para matar esse gajo, como a montanha está como assim? Então, você vai encontrar, vamos ver como é essa pirâmide. Tá vendo? Então, aqui germina nas extremidades da árvore. Que quando você corta-se, a tendência da árvore é cair assim. É? Mas este homem foi o contrário. Depois de amarrar naquela árvore, eles ficaram em cima da montanha para cortar, pensando que a árvore vai cair para esmagar ele. A árvore, quando começou a dar resposta para cair, eles tentaram que ele agora é para ser esmagado. Disse, contrariou a lei da gravidade. Porque a gravidade tem a lei de atrair todos os corpos para baixo. Essa árvore não foi atraída para baixo, ela foi atraída para o céu. Contrariou a força de gravidade. Isso mostrava a ressurreição de Cristo. Dizendo que ele veio de morrer e apodrecer na tumba, ele foi para a glória. Afinal de contas, o que é a cura? A cura é o quê? É contrariar a lei da enfermidade. A ressurreição é contrariar a lei da morte. Foi isso que aconteceu. Eles já pensaram, estamos seguros aqui, vamos destroncar ele para matar ele. Disse, aquela árvore virou, foi esmagada e todos os gajos morreram. E Martin saiu vivo. Sabe por que isso aconteceu? Quando o tempo de Deus não chega. Quando o tempo de Deus ainda não termina. Nenhuma coisa que vai matar o homem. Nenhuma coisa que vai matar o homem. Só nós é que temos medo. Escuta ainda, historiadores reconhecem que em pelo menos 3 ocasiões ele ressuscitou os mortos pela fé no nome de Jesus. O ministério dele era vindicado. O ministério dele teve testemunhas. Diz que tem 3 ocasiões que historiadores escreveram que o Martin pelo menos ressuscitou 3 mortos, 3 pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nem Pai, Filho e Espírito Santo, não. Em nome de Jesus. Agora, olha aqui. Em uma ocasião, ele orou por um bebê morto. Como Eliseu, ele se estendeu sobre o bebê e orou. E ele voltou à vida e à saúde. Ele fez como fez Eliseu, se deitou como o bebê, em cima do bebê, e ele orou e o bebê voltou em vida e de saúde. Foi a primeira ocasião. E diz também que, em outra ocasião, ele foi chamado para ajudar a livrar um irmão que estava sendo levado à morte num tempo de grande perseguição. Aquele tempo de grande perseguição que eu já mostrei aqui, na era de Esmirna, né? Estavam vendo, né? Então, houve tempo de perseguição. Eles matavam, às vezes matavam a fogo, matavam com animais, às vezes enforcavam as pessoas. Então, creio que um dos irmãos do ministério dele, Martin, foi a palha. Foi vendido. Com o de quê? Da sinagoga de Satanás. E aquele aí é o do grupo dele. E ele foi apanhado, e quando foi apanhado, esse irmão estava a levar para matador. Para matar. Então, ele estava... Então, quando ele chegou, Martinez, quando chegou, o pobre homem já estava morto. Tá vendo? Não pouparam, não atrasaram. Não. Quando chegaram aí lá, puseram corda no pescoço, amarraram, enforcaram o homem. Ele o tinha enforcado numa árvore. Seu corpo estava sem vida.
e os seus olhos projetados para fora das órbitas. Porém, Martin o desceu. Martin o que fez? Desmanchou a corda, descarregou o corpo. Descarregou aquele corpo sem vida. E depois que orou, o homem foi restaurado à vida. E a sua família rejubilava. Rejubilante. A família estava triste, nosso irmão foi morto. Mano, marido, se calhar, foi morto, o papá foi morto. Desespero é grande. E Martim estava vindo atrás, com aquele poder escondido, aquele poder invisível. Se calhar ele sem saber nada, porque ele diz que nada poderia fazer sem primeiro orar e ter segurança. Se calhar ele em visão foi ver que aquele irmão iria viver, ele foi com segurança. Quando ele chegou disse, vamos desmanchar o corpo aqui. Senhor Jesus que ressuscitou aquele bebê, que contraiu a força de gravidade na montanha. Amém. O Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém. Em nome de Jesus, levanta. Amém. E aquele levantou. A família, que tal? A família ficou muito satisfeita, rejubilante. Tá vendo? Essa é a segunda ocasião. Martin nunca temeu o inimigo. Martin nunca temeu o inimigo. Não importando quem fosse. Ele não tinha medo de nenhum inimigo. Ele não tinha medo de quem não. Nada. Assim ele foi pessoalmente fazer frente a um imperador ímpio. O irmão Branham foi enfrentar o Papa. Vocês sabem, ele foi enfrentar o Papa? Ele foi enfrentar o Papa. Foi enfrentar o Papa. Quando foi lá, deixa, eu não vou falar isso, vamos chegar na era dele, vocês já vão ver. Há um imperador ímpio. Esse Martin foi enfrentar um imperador ímpio, que era responsável, esse imperador ímpio era responsável pela morte de muitos santos, cheio de espírito. O imperador não lhe cedia uma audiência. Então Martin foi ver um amigo do imperador, um certo Damasus, um bispo cruel de Roma. Então quando chegou no palácio não foi aceito Martin entrar para falar com o imperador. Então ele disse, mas qual é amigo do imperador que talvez iria me facultar? Deus não precisa de ajuda. Você está vendo? Martin pensou, é amigo do imperador, para ver se lhe ajudaria. Aquela obra não precisa de ajuda. A obra de Deus não quer ajuda de ninguém. Amém. Às vezes nós pensamos que queremos ajudar Deus. Martin pensou como homem, talvez se fosse em casa daquele imperador e implorar, me aceitaria ir falar com o imperador como amigo dele, talvez me iria introduzir para falar com o imperador como amigo, para falar aquilo que Deus lhe deu. Mas escuta, esse bispo foi que também era cruel. Bispo mais cruel de Roma. Bispo mais cruel de Roma. Agora, o que estamos a fazer? Um religioso ser mais cruel? Era mais cruel. Mais cruel. Imperador cruel, o bispo cruel. Mas também a Bíblia diz, os dois não podem andar juntos, vocês se concordem. E eles eram amigos. Como os espíritos não poderiam se casar, imperador mais ímpio e o bispo também mais ímpio. Amigos bem casados. Os amigos bem casados. Então, o que aconteceu? Então, mas o bispo, sendo um cristão nominal da falsa vinha, isso é igreja, né? Não intercedeu, nem aceitou. Martin voltou ao palácio, mas agora os portões tinham sido trancados. Eles não lhe permitiram entrar. Ele se prostrou sobre seu rosto diante do Senhor e rogou que pudessem entrar no palácio. Ele ouviu uma voz o convidando a se levantar. Ele estava orando, ele confiou joelho. Está vendo, irmãos, quando eu digo essa brincadeira de pensar que
tem que tudo vir sentado, não funciona. Precisa o joelho ser semeado. O profeta foi perguntado, mas onde você obteve essas revelações, esses conhecimentos todos? Em que escola frequentou? O irmão Branham disse, foi a escola de joelhologia. Leia essa escola, foi a escola de joelhologia. Navega lá você a palavra joelhologia, vai encontrar em que mensagem ele falou. Vai encontrar em que mensagem ele falou. Então, o que aconteceu? Ele foi ver, não há mais ajuda. O bispo não me ajudou, o imperador não me ajudou. Creio que ninguém mais vai me ajudar. Somente Deus. Ele ajoelhou. Quando orou, ouviu uma voz que lhe convocava, levanta. Levanta para entrar. Quando ele estava a levantar, olhava os portões sozinho, se abrir. Martin entrou aí, encontrou o imperador. Graças a Deus. Entrou o imperador. Eu sei que as minhas portas podem cancelar o diabo. Satanás pode fechar as minhas portas com que tipo de grade. Mas esses joelhos vão abrir. Esses joelhos vão abrir. O Satanás pode fechar sem soltar o nosso documento. Mas essa porta se abrirá um dia. Sim, senhor, isso vai acontecer. Então o que aconteceu? Quando ele o fez, viu os portões se escancararem, né? Abrirem. Por si mesmo. Por si mesmo. Ele entrou na corte. Porém, o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Até como as pessoas gingam. Gingarem num trono, parece imortal. E não queria falar com este homem de Deus. Martin novamente orou. Aquele Deus que abriu as portas para me permitir falar com este para me ouvir. Esse gajo está desatencioso. Esse gajo não está nada querendo me ouvir, está me mandando passear. Se o Senhor permitisse que ele tivesse pequena atenção, gajo, acho que isso seria muito bom. Mas isso vou pedir ao bispo? Não, vou pedir a quem? De novo volta à oração. Ele não cansava, né? Ele de repente, porém, o arrogante governante não virava sua cabeça para falar com ele. Martin novamente orou. De repente um fogo surgiu espontaneamente do assento do trono e o infeliz imperador o desocupou. Está vendo? Ele estava gingando sem querer virar para atender o mensageiro de Deus. Martin, quando orou, o fogo levantou do cu do trono. Desocupou o trono. Com fogo? Como vai se sentar? Desculpa a expressão. Oh, Deus é grandioso. Depois você está gingando com esse trono. O trono tornou em fogo. Graças a Deus se não se queimou a bunda. Graças a Deus. Se Martin tivesse pedido queima essa bunda, seria difícil. Mas ele disse, sabe por quê? Ele disse que até ele orava a favor desses irmãos. Amém. Por isso eu creio que ele não orou contra ele, não. Só ele orou para lhe mostrar. Ele só pediu para que desse atenção a ele. E disse o infeliz imperador desocupou rapidamente o trono por causa de fogo. Chama de fogo. Certamente o Senhor humilha os soberbos e exalta os humildes. E tal era o seu fervor. Tal era o seu fervor em servir ao Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. Com este zelo de servir a Deus, acabou provocando Satanás. Vocês sabem quando você é muito zeloso em ir para a igreja sem faltar nos cultos, está provocando o diabo? Amém. Ou não sabiam? Você quando é fervoso com as coisas de Deus, o diabo te ataca. Amém. Saber isso? Quando é fervoso com as coisas de Deus, Satanás te ataca. Amém. Ele é assim mesmo. É verdade.
Basta ver, pô, esse gajo é muito fervoso. É quente, eu não quero saber. Satanás desespera lá. Então disse, esse é o fervoso ministério de Martin, ao servir ao Senhor, que o diabo foi extremamente provocado. Os inimigos da verdade, os inimigos que estavam contra esta verdade que pregava Martin, contrataram assassinos para matarem Martin. Esse segundo atentado de Martin, primeiro foi da árvore. Este é o segundo atentado para matarem o Martin. Eles chegavam furtivamente à sua casa e quando estavam para matá-lo, ele se pôs de pé e expôs sua garganta à espada. Chegaram estes assassinos. Martin não fugiu não. Tá vendo? Chegaram aonde? Em casa. Você não pensa que Satanás não te conhece onde vive, não. Ele conhece muito bem. Ele não disse, eu conheço até onde habita o Satanás. Amém. Lá onde você vive. Ele conhece onde realiza as tuas obras. Ele não disse onde realiza o seu trabalho. Ele conhece. Ele conhece onde você trabalha. Ele conhece muito bem. Conhece. E o Satanás estava bem triste com essa obra. E chegaram em casa de Martin. Martin não temeu nada, levantou. Ele sabia que esses querem vir tirar minha vida. Disse, esticou o pescoço dele e entregou o estado. Senão há de dizer que o queixo está impedido, né? Levantou o estado. Levantou. Pode fazer o que vocês querem. Levantou a sua garganta a espada. Escute, no momento em que saltavam aqueles malfeitores para a frente, o poder de Deus repentinamente arremessou-os para trás. Eles receberam impulsão. Quando eles estavam a chegar para colocar a katana na garganta, ou a faca na garganta, houve uma força que lhes empurrou. Lhes empurrou para o outro lado do quarto. Imagina que se fosse uma sala, ser empurrado até ele parar no quarto das crianças. Vai ter mais coragem de voltar, né? Vai ter mais coragem de voltar. Vai ter mais. O poder de Deus repentinamente arremessou-os para trás, para o outro lado do quarto. Tão convencidos ficaram naquela santa, terrível atmosfera. É temível atmosfera, que eles rastejaram sobre suas mãos e joelhos e imploraram perdão pelo atentado contra a sua vida. Está vendo? Só serem empurrados, perderam a força, ficaram de joelhos estremecidos, começaram mesmo a gatinhar, a pedir misericórdia, já tinha medo de morrer. Sabe, o bandido sempre tem medo de morrer também. Já tinha medo de morrer. Os que gostam de fazer mal aos outros, eles têm medo também de ser feito mal. Amém. É verdade. Tem medo. Amém. Pessoas que falam mal ao outro, como tem medo de ser falado mal? É verdade. Os boateiros têm muito medo também de ser falado boato. Sempre é assim. Ele pode falar outro, mas quando ele é falado, isso aí, para ele fica muito triste. Fica muito triste. Tá vendo? Esses já estavam mal e imploraram misericórdia contra o atentado que fazia. E dizem muito frequentemente, quando os homens são usados de maneira notória pelos senhores, eles se ensoberbecem. Muitos homens, quando são levantados por Deus, são usados, fazem milagres, às vezes eles, o que fazem? Vangloria, usurpam-se, né? Usurpam-se. Você deixa Deus trabalhar. Você é pedaço da terra, da mão de Deus para usar. Quando ele fazer milagre, fazer ver um cego, curar uma enfermidade por sua oração, não pode pensar que fez alguma coisa a você. Amém. Você fez o quê? Não fez nada. Se calhar na tua casa está cheio de doentes. É verdade. Que uma das maiores doenças é a incredulidade. Amém. Curou alguém? Eu estou perguntando, maior pecado que existe no mundo não é roubar. Amém. Não é fumar.
Maior pecado é negar a palavra. Incredulidade é grande pecado. E Deus não perdoa isso. Agora se diz eu que converti aquele, por que não converte mamãe? Você converte pessoa que não é tua família, deixar tua mãe? Você não tem amor, hein? Por que não converte tua mãe para vir na igreja? Para salvar a vida. Para ter a vida eterna. Você não consegue porque não é você que converte. O seu desejo, se fosse que é você já teria convertido a ela. Já teria convertido os seus pais. Só para compreender que nós não fazemos nada. Quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Mas às vezes os homens quando fazem milagre, hoje basta curar um enfermo, doloroso. Talvez quem foi curado já faz igreja dele, igrejas de milagre. Vamos cobrar os dinheiros. Usurpar, se nós somos assim, eu faço isso. Então é você que faz, é Deus que faz. Mas não foi assim com Martin. Disse, Martin não foi assim. Vocês viram os poderes que ele fez? Ressuscitou um bebê. Ele foi socorrer um irmão que estava morto. Amém? Ele escapou na montanha, que cortaram aquela árvore, pensava que poderia cair para baixo para esmagar ele, contrariou a força de gravidade de Deus e foi moer aqueles que estavam em cima da montanha. E como não bastasse, vieram aqueles para cortar o pescoço que ele entregou, foram empurrados até no outro quarto. É verdade. E ele, Martin, não se usurpou nada. Escute a de ouvir, como ele não se usurpou. Mas não assim com Martin. Ele sempre permaneceu um humilde servo de Deus. Uma noite, quando ele estava se preparando para entrar no púlpito, estão a entender? Um mendigo chegou ao seu escritório e pediu alguma roupa. Tá vendo? Ele encontrou com o mendigo durante a caminhada como militar, né? Cortou capa, deu. E outra vez, o mendigo lhe aparece no escritório quando ele estava preparado para entrar no púlpito. Aparece outra vez o mendigo a pedir roupa. Tá vendo? Tá a pedir roupa. Então, a pedir roupa. Escute o que aconteceu, a coisa mais. Martin encaminhou o mendigo ao seu diácono principal. Diácono grande dos diáconos. Vai falar com aquele meu diácono, pensando que o diácono vai resolver o problema. Agora escute aqui. O arrogante diácono ordenou-lhe que se retirasse. Sai. Ora, vocês pensam que esse é armazém de roupa para dar a vocês? Se calhar usou esse termo. Sai, estamos chateados. Ora, todo momento só querem pedir. Afaste daí. Todo momento só vem pedir aqui. Quem vos disse que aqui é armazém de dinheiro? E o que aconteceu? Veja o que aconteceu. Disse, mandou-lhe retirar. Que retirasse. Por isso ele voltou. Por ser retirado lá, o diácono maioral, ele voltou para ver Martin. Voltou mais para lá. E Martin levantou-se e deu ao mendigo sua própria túnica fina. Martin estava preparado para entrar no púlpito, mas quando viu que o diácono não atendeu aquele homem, desprezaram o pastor. Desprezaram o mensageiro. O mensageiro disse, vai falar. Aqueles são homens espirituais. Vai te atender. Amém. Mas ele fez mal. Martin. Ele não fez mal. Porque o que diz a Bíblia? A Bíblia diz ele era responsável por divulgar a palavra. Mas a condição material era administrativa. Amém. Ele enviou para a administração. Graças a Deus. Isso cabe à administração. Mas quando viu que a administração não estava fazendo nada, tirou o que é dele. É verdade. É perigoso isso. Amém. Tirou o que é dele. Não me importo se essa roupa é para entrar com ele. Ele tirou, vestiu. Amém. Usa lá. E depois ele pediu mais lá a administração. Traz. Disse que aquela roupa que era mais fina, sacerdotal, que se entrasse no púlpito, estamos em frente do mensageiro. Mas disse, acabou entrando no púlpito com a roupa que não presta. É verdade. Está vendo?
Sim. As coisas de Deus têm que ser tratadas com muito cuidado. Com muito cuidado. Fina. E pediu ao diácono para lhe trazer outra que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martin pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor da sua pessoa. Tá vendo? Depois de ajudar aquele mendigo, primeira vez que ele ajudou o mendigo, chegou a visão, que era Jesus envolto naquele manto. Amém. A segunda vez que ele ajudou esse mendigo, foi da luz de descer e envolver o Martin no púlpito. Está vendo as coisas como são? Amém. Aqueles mendigos não eram só vir por vir, eram enviados, eram testes. Amém. Eu estou vendo, eram testes. É verdade. Amém. Eu estou vendo assim que eram testes. Eram testes. Então, o que naquele... graças a Deus, isso impressiona. Martin levantou-se e deu ao mendigo a sua própria túnica fina e pediu ao diácono para lhe trazer outra que era de qualidade inferior. Aquela noite, enquanto Martin pregava a palavra, o rebanho de Deus viu um suave brilho de luz branca ao redor de sua pessoa. Seguramente, este foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era. Nunca desejoso de nada. Amém. Já analisaram? O mensageiro. Disse ele não era tendencioso, não. Fazer igreja para dinheiro. Ele não era pessoa desejoso, não. Para explorar as pessoas. Chega no púlpito, cansado, dinheiro. Se não contribui, vamos contribuir para Deus abençoar. Só Deus abençoar, só não. Cansado é de dinheiro, isso aí cansa a pessoa, essas coisas. Cansam as pessoas. Sabe, às vezes eu gosto de falar uma vez e ficar curiando. Se desse, falar uma coisa. Por que eu disse curiando? Por causa de novos convertidos. Mas falar diariamente, não tenho. Porque a Bíblia diz, quem tem ouvido que pode ouvir essas coisas. Amém. Mas você vai encontrar canção na igreja. Mas seguramente ele foi um grande homem, um verdadeiro mensageiro para aquela era, nunca desejoso de nada, a não ser agradar a Deus. Ele viveu uma vida extremamente consagrada, nunca podia ser induzido a pregar até que tivesse primeiro orado e tivesse estivesse numa tal disposição espiritual para conhecer e entregar todo o conselho de Deus, enviado do céu pelo Espírito Santo. Ele não era induzido. Em vez de pregar, desculpa a audiência, pastor. Fala lá. Pastor, bom, há de analisar, né? Não é que está mal, né? Pastor, há de analisar. Às vezes quando prega assim, o povo fica... Não estava vendo, estava o povo triste. Aquele evangelho estava muito bem. Pastor é espiritual. Pastor. Parece que as coisas são santas. Ele nunca aceitou ser induzido assim. Amém. Não. Ele foi um homem muito diferente de todos. Amém. Foi um homem muito diferente de todos. Mas nas igrejas já tem conselheiros. Quem é conselheiro? Manda passear. Nas coisas de Deus temos. Desculpa, conselheiro temos. Mas Deus vai dizer conselheiro fora da palavra, a gente não poupa. A gente não poupa. Se querer me aconselhar, ele diz, pastores, aí não vi bem quando leu. Queria ouvir bem quando leu. Agora não é dizer que para estar pregando muito forte, isso estraga a igreja. Vamos nos mandar passear aqui mesmo. Com certeza mesmo. Vamos nos mandar passear. Muitas vezes ele deixava as pessoas esperando enquanto orava para obter plena segurança. Amém. Não adianta, a pessoa colocou já antes de responder. Parece batráquios aí que fica no chachado. Pastor tem que ter a mente espiritual. Amém. Primeiro,
ficar quieto para ouvir se Deus vai te dar alguma indicação do que é. Mas às vezes o povo te pressiona agora, meu. Dá a resposta agora, fala. Fala. Já vai falar coisa de cabeça. Vai falar coisa de cabeça. Mas esse senhor disse, às vezes ele fazia esperar o povo para poder obter alguma resposta segura. Amém? Sim, precisa esperarmos de Deus para termos uma resposta segura. Só de saber a respeito de Martin, o seu poderoso ministério, poderia fazer alguém pensar que a perseguição aos santos diminuíra. Na maneira que ele era poderoso em seu ministério, poderia pensar que a perseguição tivesse diminuído. Não foi assim. Eles ainda estavam sendo destruídos pelo diabo, por intermédio dos mãos. Eles eram queimados no poste, eram pregados em toras de bruços, e cães selvagens eram soltos sobre eles, de maneira que os cães arrancavam a carne e as entranhas, deixando as vítimas morrer em terrível tortura. Bebês eram tirados com violências de mães grávidas. Veja o diabo o que fazia. Para fazer sentir o povo de Deus, às vezes soltava as cães selvagens para comer os cristãos. As mulheres grávidas só enfiavam a faca, só abria aquele bebê, dava os porcos. Veja, Satanás como faz. Isso só estava vingança do diabo. Vocês querem Jesus, né? Então, esse Jesus tem que vos livrar disso. Nessa era houve esta perseguição. Bebês eram tirados com violências de mães grávidas e lançados aos porcos. Os seios das mulheres eram cortados. E eram cortados, né? Eram cortados, elas eram forçadas a permanecer de pé, enquanto cada batida do coração fazia o sangue jorrar até que sucumbia a vida, até sucumbir a vida, até a vida sumir, ir embora. Aquelas que não estavam grávidas, vocês não estão grávidas, né? Fica de pé! Fica de pé todas, com a faca bem afiada, cada mama ré. Ninguém senta. Ficar assim de pé. Quando o coração batia, esses poros já estão vazios, era chuveiro só assim. Até todo o sangue acabar morrendo, nervo dele, diabo acabou. Esse imperador era assim. Tá vendo esse imperador? Era mau, não era? Era mau. E esse bispo cruel era mau, não era? Era mau. Onde rasgavam barriga. Só o homem é difícil, irmão. O homem é difícil compreender. O homem é difícil compreender. Parece que ele não morre também. Mas estava aqui a fazer isso. E a tragédia fica ainda maior ao que se pensar, ao se pensar a respeito, quando a gente se dá conta que isto não era obra exclusivas de pagãos, mas muitas vezes eram causadas pelos assim chamados cristãos. Não era pagão que estava a fazer assim. Era assim chamados cristãos, que achava que fazia um favor a Deus em exterminar esses leais soldados da cruz que defendiam a palavra e a obediência ao Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 2. Não disse que expulsaram-vos-ão das sinagogas? Isso é suas assembleias, aprendemos sinagoga o que é, né? Nos seus ajuntamentos. A Bíblia diz que serão expulsos nos seus ajuntamentos. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Até aquele que vai vos odiar. Vou dar um exemplo concreto. O Paulo, quando perseguia os servos de Deus, ele estava a perseguir com o coração cruel? Eu estou dizendo uma coisa para você entender. Ele estava a perseguir com o coração do pagão? Não. Ele tinha o coração do cristão. Ele estava zeloso com as coisas de Deus, então fazer viver a palavra. E esses
esses subjugados cristãos aqui, eles vão pensar que estão fazendo serviço para Deus. Amém. É aquilo que fez João admirar. Na ilha de Patmos, quando ele olhou em Apocalipse 17, uma mulher assentada sobre as águas. E ele perguntou, o que é isso? Esta mulher assentada sobre muitas águas, disse aquelas águas representam povo, língua e nações, né? É isso, né? Apocalipse 17, 15. Amém. Representa povo, língua e nações. E esta mulher, disse, representa a igreja. Só o que lhe fez admirar não é de ver a mulher assentada sobre muitas águas. Isso não lhe admirou. Porque se é a mulher assentada sobre muitas águas, esses dois símbolos têm interpretação. Água representa povo, língua e nações, certo? Amém. Mas se aquela mulher representa o quê? Igreja. Se aquela mulher está em cima das águas, e isso é interpretação, é de dizer, esta igreja estava a dominar o povo, língua e nações. Mas uma coisa admirosa é que o João estava a ver aquela mulher estava grossa de sangue. Amém. E quando viu João que estava grossa de sangue, olhou, era sangue dos santos. Amém. Que eram mortos. João disse, agora, como se chama de igreja assim? Que depois persegue os santos e os mata. Então, por isso, a Bíblia aqui está dizendo que onde habita o Satanás, onde está o trono de Satanás, onde foi morto o Antipa. Fiel servo, foi morto aí. E aqui você já anda a ouvir isso. Que eles estavam a cortar, exterminavam esses cristãos. E tudo mais fazia quanto eles desejavam é fazer aquele cristão. E é isso que está a dizer. Jesus disse, expulsar o vigião das sinagogas. Vê mesmo a hora em que qualquer, aleluia, qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Vai pensar que está a fazer serviço a Deus. Mas Mateus 24, 9, então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do nome do Senhor seremos odiados com toda a gente. Amém. Pensa a Assembleia de Guerra, você? Com essa mensagem? Testemunha de Guerra com essa mensagem? Adventista de Guerra com essa mensagem? Não. Católico te quer com essa mensagem? Não. Tua própria família te quer com essa mensagem? Não. Amigo não te quer com essa mensagem? Professor te quer com essa mensagem na escola? Não. Colegas te querem com essa mensagem? Não. Não. Você será inimigo de qualquer de um quando você para com essa mensagem. Você vai ser inimigo. Tá certo? É, vai ser inimigo e será odiado e sereis odiado de todas as gentes. Escuta, de todas as gentes. Nem no serviço não vai ser amado. Nem colegas, nem aonde, não vão te gostar de nada. Que tipo de pessoa é você? Se dizermos vamos beber, não bebe. Vamos lá procurar algumas amigas aí. Não posso fazer isso, sou cristão. Amém. Até pergunta também, mas há homem que não tem vício? Amém. Pergunta também. Assim tem homem que não tem vício? Amém. Queria que eu tivesse vício também de querer mulher, vício também de beber. Esse vício que eles queriam. Mas por causa disso, disse sereis odiado de toda a gente. Amém. Nem chefe não te quer, nem quem não te quer, nenhum que te quer. É verdade. Por causa desta mensagem. Jesus disse, se você querer, deixa lá repetir, Mateus 24, 9. Irmão Samuel, não tem Bíblia? Lê lá aí. Quero ouvir mesmo. 24, 9, Mateus. Essas coisas nos agradam ouvir, sabe? Mateus 24, 9, assim. Sim. Vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por que você quer ser amado, então? Graças a Deus. Por que quer ser amado? Amém. Eu quero perguntar a você, por que chora muito? Você lamenta, eu não sou... Por que gosta de ser amado? Quer o quê? Aleluia. Deixa ser odiado. Amém. 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 Deixa ser odiado. É verdade. Quem te odeia é o sinal de que você tem o Espírito Santo. Amém. Você não sabe? Amém. As pessoas gostam muito de ser amado. Ei, irmão, senta aqui, irmão. Senta aqui, irmão.
ilustre esse irmão quando prega. Deus abençoe, irmão. E o que quer? E o que quer? Enquanto nem está vendo no coração dele que está fechado dizer, pô, esse gajo aqui não merece nada. É verdade. Tá? É verdade. Sim. Não quero ver isso, não. Irmão Branham disse, há muita gente que diz, irmão Branham, Deus abençoe, mas eu estou vendo nos corações dele, nem tem isso. Amém. Esse amor de Deus abençoe. Não tem? Graças a Deus. Quantos são espezinhados com os colegas no trabalho? Quantos? Até alguns inviabilizam os documentos dos outros. São inviabilizados com o chefe sentou. Deixa aí maldição para essa bunda. Algumas bundas saiu fogo. Aquele que está sentado em cima do nosso documento vai aquecer bunda um dia. Vai aquecer. Espera lá ver. Essas coisas, quando a gente fica triste, já não está bem as coisas. Não. As coisas... Será odiado. Sereis odiado de todas as gente por causa do meu nome. Será odiado. Tem mesmo na igreja, será odiado também. Amém. Os companheiros te odiarão. Amigos te odiarão. Às vezes está fazendo o teu negócio sozinho, por esse gajo está levantando muito. Como ele não tem capacidade de fazer como aquilo, levantou outro. Mas há razão para isso? Não. Há razão para isso? Não. Não há razão. Abel falou uma coisa, foi Deus que falou uma coisa. Se você fizesse como fez Abel, Caim, porque Caim que estava odiado. Amém. Mas se fizesse como fez Abel, porventura eu não iria atentar para o seu sacrifício? Amém. Em vez de odiar, se você sacrificasse como aquele está sacrificado, não atentaria eu para o seu pedido? Aleluia. Mas como a Bíblia disse, sereis odiado de todas as nações, às vezes a vizinhança não te quer ver isso. Está construindo uma casa do que nós somos bois, mas casa que está a levantar e para extraordinária. Extraordinária é Deus. Amém. É Deus que está fazendo. Ele disse, sereis odiado de todas as nações. Glórias a Deus. Estou lembrado de Davi. Davi, quando viu a arca, estava voltando, ele dançou, a mulher disse, você está nos envergonhando com essas coisas de Deus. Odiado de todas as nações. Amém. A mulher de Jó levantou contra o próprio marido. Odiado de todas as nações. É verdade. Toda gente. Toda gente nunca vão te gostar. Amém. Pelos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, Martinho foi verdadeiramente vindicado como mensageiro para esta era. Mas ele não apenas foi dotado com um grande ministério. Veja, ele nem tinha um grande ministério. Ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Está aí, o grande ministério dele. Viram bem? Foi de quem? Ser fiel à palavra de Deus. E isso pode provocar ódio também. Vocês sabem? Ser fiel a essa mensagem, assim que estou lendo. Alguns dizem, o problema deles, isso, lê. Aleluia. Mas qual o problema não é meu, é teu. Amém. Graças a Deus. Você está a empurrar para mim, o problema dele é dele. Eu não tenho problema, estou lendo porque estou a gostar. O problema é seu. Amém. Eu não tenho problema não. Sim, para quem está a comer com gosto alface, não tem problema. Mas quem é que diz, eu não gosto de alface. O problema é de que é dele que não gosta. Aleluia. Mas eu estou comendo, estou sentindo, está a entrar bem. Está a entrar bem. O problema é seu. Amém. Esse está enjoado a vomitar, mas esse a bater. O problema é seu. Aleluia. Que está enjoado, não é meu não. Se isso te enjoa, você tem que saber algo que não está bem no meu organismo. Isso aí mesmo. É o que está acontecendo agora. Olha, mas ele não apenas foi dotado com um grande ministério, ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Ele combateu a organização. Outro assunto esse. Ele combateu as organizações. Amém. Ele opôs resistência ao pecado. Está vendo? Opôs a resistência ao pecado. Nos lugares altos. Não baixo não, ele foi no extremo mais alto de cortar o pecado.
Amém. De cortar o pecado. Ele defendeu a verdade com a palavra. Glórias a Deus. Sempre que ele pregava, defendeu a verdade com a palavra. Graças a Deus. E Atos e viveu toda uma vida a vitória cristã. Um biógrafo escreveu a respeito dele assim: ninguém jamais o viu irado. Um biógrafo escreveu um pouco a biografia de Martim. Disse: esse homem em nenhum momento foi visto irado, triste, zangado, aflito, ou perturbado, ou se entristecendo, ou rindo. Agora vai apanhar aonde esse homem? Nem entristecido. Amém. Em nenhum momento, nem irado, nem entristecido e nem rindo. Amém. Está onde? Está onde esse homem? Significa que nem os problemas não lhe angustiavam. E ele não estava interessado muito com os problemas, nem nada. Isso é a verdade. Vamos ouvir. Ele era sempre o mesmo. Quase Hebreu 13:8, né? E parecia algo além de mortal, mostrando em seu semblante uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo. Está vendo? Esse homem era espiritualmente. Nos lábios dele não saía outra conversa excepto da palavra, excepto de Cristo. Está vendo como é bom? Amém. Gostaria que esses lábios fossem meus. Gostaria que esses lábios fossem meus. Nunca havia em seu coração nada além de piedade. Está vendo? Paz e compaixão. Frequentemente chorava até pelos pecados dos seus detratores. É verdade. Uma pessoa que até tinha pena com os que lhe maltratavam. Chorava por ele. Deus tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia deles. Deixa lá assim, Senhor. Perdoa. Coração igual quase de Moisés. Senhor, querem matar esse? Então se assim mata, me deixa eles. Veja, detratores. E olha, ele tinha pena com eles, né? Tinha piedade com eles, né? Agora escute, esses detratores, quando o Martin saía, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o Martin, né? Esses detratores o atacavam com lábios de víbora. Começaram a dizer: Martin que está a lhes poupar vida, orar, interceder por eles, os problemas deles. Depois daí vira. Esse mundo bruto. Esse não tem nada esse. Aquele é um dito aqui. É um atrapalhado. Você considera que aquele... Mas Martin não tinha nada a ver com isso. Amém. Quando chamava do irmão para ele era irmão de verdade. É verdade. Quando ele era insultado, ele não tinha nada a ver. Disse nos lábios dele o que saía era Jesus só. Amém. Mas esses detratores atacavam na ausência de Martin. Na ausência de Martin. Agora escute. Essa é a biografia que está sendo contada do que ele passava. Não é irmão Branham que escreveu isso? Não é irmão Branham que escreveu isso. É um historiador que escreveu isto aqui. Irmão Branham apanhou. Por isso ele disse que um biógrafo escreveu a respeito dele. Que ninguém jamais o viu irado. Irmão Branham estava lendo da história. Que ele apanhou sobre esse Martin. Os quais, quando ele estava quieto, naquele tempo que ele estava em meditação, ele ausente, o atacava com lábios de víboras e línguas peçonhentas, línguas dobres. Muitos o odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não poderiam imitar. Aí, os seus mais implacáveis atacantes eram bispos. Os seus mais imploráveis atacantes eram bispos.
Era um bispo de Deus esse? Ah? Só para vocês olharem só, nós estamos numa era muito difícil. Que alguns nos farão frente pensando que estão fazendo trabalho de Deus. Fiquem a saber isso. Muitos se levantarão contra nós, pensando que eles estão fazendo um trabalho melhor para Deus. Enquanto não. Enquanto não. Eles estão indo no pior. Mas escute, é uma coisa que fica na mente do povo. A melhor forma de vocês descobrir que aquele homem é espiritual é não fumar, né? Não fumar, não roubar, não mentir. Esse aqui é melhor homem, né? Não. É melhor mulher, ela não mente, canta muito. Deus criou. Já está casada, isso é uma mulher moça. É isso, né? Não. Desde quando promete cumprir, desde quando fala acontece. Ei, nada, aquele irmão quando canta, meu coração vibra. Vibrar o quê? Isso é que te faz atrair uma atenção que ela é espiritual? Qual é então? Fala-me, qual é? Qual é a atenção que você descobre que este homem, esta mulher é espiritual? Quando para com a palavra. Quando ela permanece fiel à palavra. Amém. Essa é a única, no natural tipifica no espiritual. Amém. A verdadeira moça que para com a palavra do moço, esse aqui é o livro. É verdade. Eu não quero ver alguém beijar esses lábios. E ela saber cumprir isso. É nada. Quando alguém te chamar, não é que não há dúvida. Sim. Eu, moças, senhor, peço respeito. Eu sou casada. Eu já sou pretendida. Ser sincera. Mas hoje esconde. Parece que é pecado dizer sou casada. Parece que é pecado. Esconde. Eu não sou casada. Ela é casada, não sou casada. Não sou casada. Nem tenho compromisso. 2, 3 dias quando vocês casam, tira nele, disse caiu porque estava a tomar banho. Mentira, porque estava a ser criticada. Você já tem anel? Compromisso? Sei eu não. Quero viver livre. Meus amigos, já estamos a entrar como reino universal, minhas amigas. Quero vos ser sério. A única maneira de ver que este homem é espiritual somente quando vocês encontrarem ele parado com isto. Amém. Graças a Deus. Anulando os erros, as falhas como humano, mas se ele para com isto, assegura, é o único que vai vos levar até a glória. Amém. Não é ele, ele está a vos mostrar o verdadeiro caminho que vos leva à glória. Amém. Fique com ele. Amém. Essa é a promessa. Amém. Essa promessa, Pedro disse, diz respeito a vós, aos vossos filhos. Amém. Vamos, bate também. Permaneça nesta fé. Amém. Deus vos abençoe. Amém.